Olá! Começa agora o programa Checkmate. O nosso programa é uma parceria da TV Universitária e do Departamento de Comunicação Social da UFRN. No programa de hoje teremos a colaboração de 5 estudantes de Comunicação Social: João Fontes, Rafael Lopes, Araceli Xavier e Michele Ariane, estudantes do curso de Jornalismo, e Judson Araújo, estudante de Rádio e TV. Do stand-up ao teatro, do riso ao pranto, mas sem nunca abandonar o humor e o riso largo em sua caminhada. Essa é Alice Carvalho, 22 anos, e muitas histórias para contar de sua experiência como atriz, escritora, roteirista e dramaturga. Foi observando o tio produzindo seus próprios shows e tocando vários instrumentos musicais que decidiu, ainda criança, que queria ser uma multiartista e atuar em todas as posições. Olá, Alice, seja muito bem-vinda aqui ao Checkmate. É uma satisfação, uma honra tê-la conosco aqui no nosso programa. Imagina, obrigada a vocês pelo convite. Vamos falar um pouco de como você se descobriu atriz, né? Em que momento você teve realmente a certeza, a convicção que gostaria de trabalhar com a arte, com o campo das artes teatrais? Como foi isso? certeza não tenho até hoje, né? Mas o meu começo, ele foi uma coisa bem natural, assim. Eu era uma criança hiperativa, dava meu trabalho na escola e eu lembro que minha mãe conta que quando eu tinha 7 anos eu cheguei a fazer 5 esportes, assim, porque eu era uma criança muito hiperativa, muito difícil. E aí, numa dessas ironias da vida, a criança hiperativa terminou quebrando a vidraça da biblioteca, para depois virar escritora, né? E meu professor de arte da escola, Nemias Damasceno, que inclusive é um teatrólogo muito respeitado aqui em Natal até hoje. Ele era o professor de artes lá da escola e foi ele que me levou para fazer um exercício de oficina na escola. Estava começando essa introdução ao teatro. E aí eu fiz minha primeira pecinha assim, na Feira de Ciências. E aí eu comecei, eu fui atrás de cursos livres, enfim. E aí tô aí até hoje, mas é uma coisa que a gente não tem muita certeza, né? Até porque não é um mercado muito sólido para quem é artista, quem é ator aqui no Nordeste. Muito bem, vamos agora à nossa primeira pergunta com Michele Ariane, de Jornalismo. Oi, Alice. Oi. Seus pais, eles te incentivaram ou te motivaram a seguir outra carreira? Desde sempre eu tive muita motivação. Eu não fui criada pelos meus pais, eu fui criada pelos meus avós e a minha mãe. Minha mãe me teve muito cedo, então ela foi criada junto comigo. Mas foi uma coisa que eu tive suporte desde muito pequena, assim, né? Porque, como eu disse, eu era uma criança hiperativa, então, em primeira instância, o teatro e a arte em si, ele surgiu muito mais como um paliativo para essa necessidade de expressão que eu tinha, que era muito grande, né? E aí depois foi acontecendo, eles foram se dando conta de que eu queria aquilo para minha vida, ao mesmo tempo que eu fui me dando conta também. Eu estreiei meu primeiro espetáculo, assim, com uma dramaturgia profissional, entre aspas, eu tinha 15, 16 anos, estreiei lá na Casa da Ribeira com um espetáculo meu e com mais outros 2 atores em cena comigo. E foi assim, eu montei o cenário do espetáculo com o dinheiro que eles iam me dar de presente de 16 anos, sabe? E eu peguei o dinheiro e eu montei o cenário do espetáculo e tal, fui na Alecrim, comprei as coisas e tal, montei o espetáculo com os colegas e a gente estreou. E eu acho que quando eles viram aquilo ali no palco, eles se deram conta, rapaz, então é sério mesmo. E aí, desde esse primeiro espetáculo lá na Casa da Ribeira, que eu venho emendando um projeto atrás do outro, e eles vêm dando muita força, assim. Inclusive, meu avô, eu acho que ele é a parte que me estabiliza, né, assim, porque é uma carreira que ela é muito incerta, tem caminhos muito incertos, tem vários melindres, né, e é importante você ter uma base sólida que lhe deixe seguro onde você quer chegar, da sua meta, e se dá menos importância, assim. Vamos agora à pergunta de Judson Araújo, do curso de Radialismo. Início de carreira é sempre difícil, Alice. Qual foi as maiores dificuldades e frustrações que você encontrou nesse início? Nossa, não, tem até hoje, né? Eu tenho, sei lá, 6, vou fazer 7 anos de carreira e profissional, né? Venho estudando desde muito novinha, mais 7 anos que eu botei minha cara a tapa. Mas, assim, é muito não, é não atrás de não, assim, desde você sair daqui de Natal, eu já fui várias vezes sair daqui de Natal para ir lá não sei aonde, fazer um teste num lugar grande que todo mundo quer chegar, você vai lá e você faz esse teste, aí você é cozinhado,
Aí na véspera de gravar, às vezes aí troca, não é você, é outro ator, e aí você tem que saber lidar com isso. Tem que saber lidar com isso, porque isso é desde de atores mais novos, como eu, até atores mais experientes, assim. Tem que fazer teste atrás de teste, é estudar, investigar a linguagem. Eu acho que o que me deixa menos frustrada é que eu sempre vou ter os livros, eu vou ter sempre a possibilidade de aprender com os meus. Aqui em Natal tem gente muito inteligente e muito boa, que justamente faz essa função de deixar mais leve essa trajetória que é tão cheia de tombos, né? Enfim, acho que tombos a gente sempre vai ter, mas o que importa é você ter outras pessoas ao seu redor. Alice, uma curiosidade é que você está cursando artes visuais. Sim. Aqui no Departamento de Artes, né? É licenciatura. Passa pela tua cabeça também ensinar, trabalhar nas escolas, algum tipo de manifestação artística? Então, eu atualmente desenvolvo alguns projetos de oficinas livres, workshops. Eu tenho um projeto com o pessoal das Jovens Escribas, que eu participo, não é um projeto meu, chamado Ação Leitura. A gente vai em algumas escolas e enfim, dá palestra. Outros festivais de literatura também dou oficinas de escrita, de dramaturgia, de roteiro. Mas eu não tenho... Pelo menos agora, eu acho que eu não tenho a capacidade de lecionar. Assim, eu acho que para mim, a profissão mais importante do mundo é a do professor, mas eu acho que eu não tenho essa verve, assim, sabe? Mas enfim, o acaso está sempre aí, eu tô com o corpo aberto para receber. Se for isso, a gente vai para frente e faz. Muito bem, vamos a mais uma pergunta, agora com João Fontes. Alice, como você avalia o panorama audiovisual e também a questão do teatro no Rio Grande do Norte? Então, a questão do audiovisual tem tido um boom muito grande, né? Porque o audiovisual ele passou por um período de que ninguém sabia que se existia cinema aqui, para um período agora, não sei, de uns 4 anos para trás, talvez 5 anos, não tenho tanta certeza, que começou-se a chegar uma enxurrada de projetos e produtos e obras audiovisuais muito boas e circulando o mundo e ganhando prêmio, assim, foi uma coisa do nada, né? Não sei se todo mundo tem essa mesma impressão que eu tive, mas era quase do não conhecimento da maioria da massa para agora estar num percurso de produção muito, muito legal, assim. Não está no ideal, né? Até porque a gente não tem editais de fomento que tenham cachês, enfim, verba tão alta quanto se é necessário para uma produção de alta qualidade. Mas os profissionais daqui têm se desenvolvido de uma maneira incrível e dado nó em pingo d'água, né? Porque, assim, edital de 15 mil reais para você rodar um curta-metragem é nada, sabe? Para 30 profissionais, quase 40 profissionais, é absolutamente nada. Mas eu vejo que o audiovisual potiguar, ele tem alçado voos, assim, inacreditáveis, assim. Puxando a brasa para minha sardinha, foi inacreditável o que aconteceu com a gente de Septo, sabe? Com um orçamento de 16 mil reais. Então, e o teatro continua com produções sensacionais, assim, tiveram estreias de 2017 para 2018, estreias maravilhosas, e muita coisa para ser estreada ainda, os grupos estão voltando a se reorganizar e a funcionar, porque a gente teve quase que um boicote, né? Assim, com os teatros fechados, o teatro é a casa do artista, né? O teatro é a casa do artista. Então, quando se fecha um teatro, eu acho que se tira a perspectiva de produção do artista que faz uma performance ao vivo, como é o teatro, né? Enfim, a música às vezes sobrevive de uma apresentação em outros lugares que acomodam shows, mas o teatro, muitas vezes, ele precisa, de fato, daquele edifício, sabe? Daquele palco italiano para acontecer. E eu vejo que agora em Natal a gente tem o TCP, né, o Teatro de Cultura Popular, mas o Alberto Maranhão está fechado, o Sandoval Vanderlei, a gente está brigando numa loucura para que não coloquem abaixo aquele teatro, para que reformem, enfim, e seja acessível de novo para o povo. Eu acho que o teatro ele está passando por um período muito difícil, né, para toda a classe. Primeiro porque quando não se há teatro, não se há formação de público, não se há procura pela obra. Imagina, você vai fazer obra para quem se não tem formação de público, sabe? É muito difícil, assim, às vezes você só tem um teatro para as grandes oligarquias, né? Um teatro que é privado, assim, nada contra, mas é preciso de teatro para o povo. A gente vive esse período por aqui, mas espero que as coisas mudem. É preciso a complementaridade da inserção pública nesses tipos de espetáculos, né? Com não toda priorizar certeza. só o público. Com toda certeza. Eu acho que o poder público precisa entender que cultura não é gasto, cultura é investimento, né? Teatro, biblioteca, universidade, nenhum a menos, só a mais. Muito
bem. Alice, uma curiosidade também é que no teu começo você investiu muito no gênero humor, comédia, Sim, né? sim. Inclusive escrevia crônicas e escreve crônicas e fazia apresentações de stand-up comedy. Sim. Fala como foi esse processo aí, como é que... Foi uma coisa, foi muito Experiência. natural também. Eu sempre gostei muito da linguagem. Eu acho que eu me apaixonei porque eu assisti uma série americana chamada Seinfeld, que é um sitcom sobre a vida desse comediante, né? E o nome dele também é Seinfeld. E aí foi quando eu comecei a me apaixonar pelo estilo de stand-up comedy, comecei a buscar mais as coisas, estava ficando mais acessível nessa questão de streaming online, né? Tava saindo os canais de streaming, enfim. E aí coincidiu de ser a época que estava se formando o Comédia Potiguar, que foi o primeiro grupo de comédia stand-up daqui de Natal. E aí eu acho que foi em 2012, eu não lembro quantos anos eu tinha em 2012, eu sou de humanas, não tenho como falar agora, mas eu era muito novinha, sei lá, 16 anos também, foi ali junto com o Do Amor, 16, 17 anos. E... Do Amor é uma comédia escrachada, rasgada. E aí eu comecei a investir como exercício escrever para stand-up comedy, porque é uma lógica completamente outra, sabe? É uma questão, às vezes, muito matemática, inclusive, sabe? O riso, às vezes ele passa a impressão de que é improviso, mas é muito minucioso, sabe? Às vezes é uma palavra que vem antes. É o timing, ele entrega a piada, então você tem que colocar uma palavra depois. Assim, é uma coisa fantástica. Comprei livros e mais livros, e aí comecei a escrever. E aí fiz a minha primeira apresentação. Foi sensacional, assim, porque eu fui open mic, né, que chama, você abre para um comediante maior. E eu abri para um grande amigo meu, que hoje já falecido, mas Alisson Vilela, de João Pessoa, assim, ele ganhou destaque nacional fazendo o humor dele. E aí eu fiz um textinho, assim, de 5 minutos, sabe? Sei lá, com 16, 17 anos. E aí eu entrei e tal no show, ao som da galinha pintadinha, porque eu era menor de idade, não podia estar ali naquele bar fazendo aquele show e tal. E foi muito, assim, a resposta foi muito inusitada do público. Foi meu primeiro show e teve uma resposta muito boa, assim, logo de cara. E aí eu voltei e aí comecei a exercitar melhor a escrita e tal. E terminei fazendo alguns shows em São Paulo, fiz o Nordeste todo praticamente. Só que aí culminou que chegou uma época que eu estava em cartaz com stand-up, mas eu ia entrar em processo com Septo. Que é um drama e é uma série que ia mexer muito comigo, né? Ia tocar em lugares difíceis de serem acessados pelo ator. E aí eu resolvi dar um tempo com stand-up comedy e falei assim, quando eu terminar a Septo, eu volto pro stand-up. E aí eu emendei em Incubus, que é um monólogo, espetáculo monólogo. Uma transição radical enquanto gêneros, né? Total, porque Septo, eu estava no audiovisual e tem aquele lugar do drama. E o Incubus, que é o espetáculo monólogo, ele vai muito pro drama, mais pro thriller e pro suspense, assim, é um monólogo, né? Então, saí de um, fui pra outro, e aí até hoje estou tentando voltar pro stand-up, mas falta tempo. Mas eu espero voltar algum dia, nem que seja uma edição de comemoração, alguma coisa assim. Bem, nós esperamos também. Vamos a mais uma pergunta agora com o Rafael Lopes. Alice, todo profissional, no início de carreira, ele se espelha em alguns outros profissionais que já estão no mercado, que já têm alguma experiência mais vasta. Eu queria saber quais são os atores, assim, nível nacional ou até mesmo internacional, que você olha assim, se espelha e vê, nossa, essa atuação aí é uma atuação que me representa, digamos assim. Nossa, eu acho que, assim, quando eu comecei, e eram pessoas que eu era fã, assim, de fã-clube mesmo, e hoje eu tenho a sorte de ter como amigas, assim, no meu ciclo pessoal, Ingrid Guimarães e Heloísa Périssé. Elas são atrizes incríveis. E, inclusive, na época da escola, eu lembro que eu botava uma peruca e ficava imitando a personagem dela, Leandra Borges. E aí eu conheci elas uma vez no teatro e tal. E aí eu não sei o que aconteceu com a vida, que agora elas estão no meu ciclo. Assim, ela até assinou, a Ingrid Guimarães, ela assinou o pós-fácil do meu livro. E sempre foram grandes inspirações, principalmente pela trajetória de construção da carreira, sabe? Foi a carreira delas muito baseada na falta de sorte, assim, de vários nãos na cara, e elas fizeram a própria oportunidade, sabe? Isso me inspira muito até hoje. Porque antes de eu fazer minhas coisas, a maioria das coisas que eu tenho hoje que estão na praça são autorais. E isso eu aprendi com elas, assim. Enquanto eu não acho minha oportunidade, enquanto eu não acho uma aprovação naquele teste, para aquele elenco, para aquela coisa, eu vou lá e faço o meu. Elas me inspiram, assim, como artistas e como seres humanos. E o Helder Rodrigues também, que é um grande amigo meu, ele é da Companhia Melhores do Mundo, de teatro, assim, ele me inspira muito na comédia. E internacionalmente, assim, eu tô
pirada naquele pessoal daquela série Game of Thrones, assim, aquela Daenerys, sabe? O estilo de interpretação, assim. Mas é isso, eu acho que perto da gente tem muito mais gente que me inspira. Titina Medeiros está aqui, mora ali do lado de casa, e é uma atriz fenomenal. Nara Kelly. Tem muita gente boa aqui em Natal, que eu acho que dá de capote nesse pessoal internacional. A cena cultural aqui, pro campo das artes cênicas, do teatro, tem muita gente boa ganhando aí papéis de relevância. Como é que você percebe? Realmente um movimento de engajamento dos próprios autores ou dos próprios atores, ou realmente está tendo algum tipo de incentivo, apoio a mais por parte das instituições? Eu acho que a questão é uma questão dos atores e da classe em si. Eu vejo muita pouca participação da instituição pública, enfim. Eu acho que tem pouquíssima participação. Eu acho que é muito fácil alguém querer dizer eu apoiei desde o começo, depois que a pessoa já está lá, né? É verdade. Mas desde há pouco tempo teve vários atores que tiveram destaque nacional numa grande série. E isso se deu ao fato da gente estar trabalhando aqui para trazerem grandes testes de elenco para Natal, assim. E saiu uma leva bem boa de atores para uma grande projeção nacional, também em cinema, e vários outros que também estão fazendo isso. E hoje a gente se organiza num formato de núcleo de estudos, inclusive. Então, os atores daqui, os atores da classe de atores, depois que a gente percebeu que se ficar nessa coisa enfim, de esperar que aconteça, eu acho que é aquela questão que eu falei aqui de fazer sua própria oportunidade, né? Eu acho que a gente se juntou para fazer a nossa própria oportunidade. Então, enfim, agora estão vindo mais testes de elenco para cá e abrindo os caminhos e a oportunidade para o resto do Brasil ver que existem atores de muita técnica aqui, inclusive preparadores de elenco como Márcia Lois, que trabalha com uma técnica aqui que eu acho que outra pessoa em Natal não trabalha, sabe? Trabalha com técnicas de preparação de elenco que, enfim, é uma das melhores técnicas do Brasil e ela é daqui de Natal, sabe? Muito bem. O Checkmate vai para um rápido intervalo. Voltamos em instantes.